Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Bata Neles até a Morte capítulo 6. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 6. Fazendo um nome. A pequena cabana na natureza selvagem canadense estava impregnada do aroma de pinho fresco e fumaça, mas parecia fria, mesmo no calor da lareira. A luz tremeluzia numa dança tênue contra as sombras do cômodo, projetando longas extensões nas paredes. Os sons de tosse ecoavam no espaço, uma tosse estridente e úmida que parecia sacudir o corpo frágil da menina encolhida no cobertor perto da lareira. Naruto, aos 9 anos, agachou-se ao lado dela, observando-a com uma mistura de preocupação e confusão. Sua mãe, Kushina, estava fraca, tão fraca. Sua pele era pálida, seu corpo mal conseguia se sentar ereto. Mesmo assim, ela tentou sorrir para ele, apesar da doença que a assolava. Sentou-se com dificuldade, afastando com dificuldade o cabelo solto e flamejante do rosto com a mão. Sua respiração estava ofegante, mas ela reuniu as poucas forças que lhe restavam para se sentar ereta. Seus olhos brilhavam com o calor familiar que sempre tiveram, mas agora havia uma tensão neles, algo mais profundo. Naruto, ela sussurrou, com a voz rouca, mas suave, chegue mais perto. Naruto se inclinou, suas mãozinhas agarrando a ponta do cobertor dela. Seus olhos inocentes buscavam respostas no rosto dela. Ele não entendia por que ela estava tão doente, porque não conseguia correr ou brincar como antes. Ele não entendia por que ela estava sofrendo, mesmo se esforçando tanto para continuar sendo a mãe forte e inquebrável que ele sempre conhecera. Você está bem, mamãe? Ele perguntou, com a voz cheia de medo e preocupação. Kushina deu um sorriso fraco, seus olhos se suavizando enquanto o fitava. Ela estendeu a mão trêmula para acariciar delicadamente o rosto dele. Estou bem, meu pequeno herói, disse ela, com um tom reconfortante, embora seu corpo atraísse. Ela tossiu novamente, desta vez com mais violência, e Naruto estremeceu. Mamãe, por favor, ele sussurrou, sua mãozinha segurando a dela. Não brigue tanto. Kushina respirou lenta e irregularmente, com o peito arfando enquanto olhava para o filho. Ela sentia o corpo começando a ceder, a náusea tomando conta dela. Mas ainda havia algo importante que ela precisava fazer antes que fosse tarde demais. Ela sorriu, um sorriso suave e orgulhoso. Naruto, você se lembra de um velho provérbio que eu te ensinei, certo? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro agora. Naruto assentiu, com a testa franzida em confusão. Aquele que você disse no templo. Os lábios de Kushina se curvaram em um sorriso fraco, apesar da dor. Sim. Aquele de quem seus ancestrais falaram. Ela fez uma pausa, reunindo forças para o que viria a seguir, antes de pronunciar as palavras ancestrais que haviam sido transmitidas pelas gerações Uzumaki. O som dos sinos de Gion Shoja ecoa a impermanência de todas as coisas. A cor das flores de Sala revela a verdade de que os prósperos devem declinar. Os orgulhosos não perduram, são como um sonho em uma noite de primavera. Os poderosos finalmente caem, são como pó diante do vento. Ela parou por um momento, a tosse diminuindo enquanto se inclinava ligeiramente para trás, com um brilho nos olhos. Mas tem mais, Naruto. Nós, os Uzumaki, somos a exceção. Naruto a encarou, ainda sem entender o que ela queria dizer. As palavras pareciam pesadas, o peso delas o pressionando. Ele não entendia tudo o que ela dizia, mas conseguia ver a intensidade em seus olhos, a determinação. Havia algo mais profundo em suas palavras, algo que ele não compreendia totalmente, mas que parecia chamá-lo. Ela estava dizendo aquilo por ele, pelo seu futuro. Ele podia sentir. O que isso significa, mamãe? Ele perguntou, sua vozinha cheia de confusão e curiosidade. A mão de Kushina apertou a dele. Significa que nós, os Uzumaki, não caímos como os outros. Não importa o quanto o mundo tente nos destruir, nós nos mantemos firmes. O mundo jamais nos derrotará, Naruto. Os poderosos caem, sim, mas nós não.
Somos a exceção. Ela tossiu novamente, mas desta vez, sua mão tremeu ao tocar a bochecha dele. Naruto, me escute. Quando um homem faz uma promessa, ele não para de lutar até cumpri-la. E a morte, meu filho, nunca é um pedido de desculpas. Os olhos de Naruto se arregalaram enquanto ele a observava, sem saber como processar o peso daquelas palavras. Mas, lá no fundo, uma centelha de compreensão surgiu. Ele assentiu lentamente, sua inocência juvenil lutando para acompanhar a intensidade do que sua mãe lhe dizia, mas sua voz era firme. Eu prometo, mamãe, disse ele suavemente, que continuarei lutando. Nunca vou parar. O sorriso de Kushina se alargou apesar da dor, a mãe orgulhosa que havia nela brilhando. Ela o puxou para perto com a força que lhe restava, envolvendo em um abraço gentil. Esse é o meu garoto. Você me deixará orgulhosa. Lembre-se sempre, nós não caímos. Enquanto ela o segurava, suas forças começaram a desaparecer, mas sua determinação, sua fé nele, permaneceu como um farol em seu coração. Naruto não sabia na época, mas aquelas palavras, aquela promessa, ecoariam em seu coração para sempre. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave da geladeira na cozinha. A família Parr já havia se acomodado na calma da noite há muito tempo, com as crianças aconchegadas em suas camas e a casa entregue à sua quietude pacífica. O relógio na parede tic-taqueava firmemente em direção à meia-noite, um horário em que até mesmo as casas mais animadas pareciam prender a respiração. Bob Parr, parecendo um homem que já viu dias melhores, entrou sorrateiramente na cozinha. A luz fraca do corredor lançava um brilho pálido no chão de ladrilhos, iluminando seus movimentos lentos e deliberados. Ele tomou cuidado para não fazer barulho ao abrir a geladeira, seus olhos indo de um lado para o outro até pousar em seu prêmio, a caixa de bolo escondida atrás de uma caixa de sobras. A criação decadente de chocolate foi a única coisa que tornou seu dia suportável, e Bob tinha toda a intenção de se deliciar antes de encerrar a noite. Ele sorriu para si mesmo enquanto pegava uma fatia generosa, a cobertura espessa brilhando sob as luzes da cozinha. Foi uma pequena vitória em um dia que havia sido repleto de tudo, menos paz. Com o bolo na mão, ele caminhou em direção à sala de estar, mas, ao cruzar a soleira, a luz acendeu com um clique repentino e acusador. Pego no meio do caminho, Bob congelou. Seus olhos se arregalaram enquanto ele abaixava lentamente a garfada de bolo, o cômodo agora iluminado por uma luz desconfortavelmente brilhante. Do canto, na poltrona perto da janela, Ellen virou-se para encará-lo. Seus braços estavam cruzados, e a expressão em seu rosto era de pura irritação, sem graça. Bob ficou ali, culpado e surpreso, com o bolo na mão como uma oferenda vergonhosa. Sua postura era estranha, mal feita, como se tivesse sido pego se esgueirando como um adolescente, em vez de um homem adulto, tentando roubar um momento de consolo. Achei que você voltaria às 11, a voz de Ellen era fria e cortante, uma calma suave, porém mortal, que só vinha de anos sabendo exatamente quais botões apertar. Eu disse que voltaria mais tarde. Eu presumi que você voltaria mais tarde, se é que voltaria. Você voltaria mais tarde. Ela enfatizou a última parte com aspas no ar, seus dedos formando orelhinhas de coelho impacientes. Bem, estou de volta, ok? Bob disse com um sorriso descontraído, tentando desviar o assunto. Quando ele se virou, Ellen estendeu a mão do assento e seus dedos roçaram suavemente o ombro dele. Quando ele se virou, ela se levantou e atravessou a sala. Isso é entulho? Ela perguntou, tirando um pouco de entulho da gola dele e fazendo estremecer. Foi só um pequeno exercício, murmurou ele com a boca cheia de bolo. Sabe, para me manter relaxado. Você sabe o que eu penso sobre isso, Bob. Droga, você não pode estragar nosso disfarce de novo. O prédio ia cair de qualquer jeito. O quê? Você derrubou um prédio? Estava pegando fogo, estruturalmente instável. Estava caindo, independentemente de eu estar lá ou não. Diga-me que não foi o rádio da polícia de novo. Olha, eu prestei um serviço público. Você age como se isso fosse algo tão ruim. É uma coisa ruim, Bob.
Desarraigar nossa família de novo. Acabamos de nos mudar para cá por causa da sua imprudência. E agora você está arriscando tudo de novo para poder reviver os dias de glória. Isso é muito ruim. Reviver os dias de glória é melhor do que fingir que eles nunca aconteceram, Bob retrucou, com a voz tensa. Sim, aconteceram. Mas a nossa família é o que está acontecendo agora e você está perdendo. O que estou perdendo? Você não quer ir à formatura do seu filho. Naruto quer aprender a dirigir. Primeiro de tudo, não existe transição da quarta para a quinta série. É completamente psicótico. É uma cerimônia. Eles continuam inventando novas maneiras de celebrar a mediocridade. Mas se alguém é genuinamente excepcional, não se trata de você, Bob. Trata-se do Dash. E não pense que eu não percebi que você não disse nada sobre o Naruto. Quer que eu leve o menino para dirigir? Tudo bem. Sem problemas. E se quiser fazer algo pelo Dash, deixe o menino competir. Deixe-o praticar esportes. Não vou me tornar o inimigo aqui. Você sabe por que não podemos fazer isso? Porque ele seria ótimo. Isso não tem nada a ver com você. Ellen gritou, esticando-se mais que o marido. Uma revista na mesa de centro se abriu, interrompendo a discussão no ar. Tudo bem, Dash, eu sei que você está ouvindo. Venha cá, disse Bob, com a voz visivelmente mais calma. Você também, mocinha. E você, Naruto. Os irmãos Parra se mexeram culpados de trás do sofá, enquanto Naruto emergia do corredor escuro, esfregando os olhos para afastar o sono. Está tudo bem, crianças. Sua mãe e eu estávamos conversando. Uma discussão bem barulhenta, destacou Violet. Naruto bufou. Só estou aqui porque esses dois são curiosos, apontou para a dupla mais jovem. Eu estava dormindo muito bem, obrigado. Mas tudo bem, continuou Bob, forçando um sorriso. O importante é que a mamãe e eu somos uma equipe, unida contra as forças de teimosia, Ellen respondeu secamente. Eu ia dizer mal ou algo assim, de qualquer forma, lamentamos ter acordado vocês, disse Ellen, com o olhar suavizando o olhar para os três. Vocês têm aula amanhã, e já está tarde. Voltem para a cama. Naruto bocejou largamente. Não precisa me dizer duas vezes. Boa noite a todos. Boa noite, mãe. Boa noite, pai, ecoaram os irmãos Parra enquanto saíam arrastando os pés. Ellen se virou para Bob, com uma expressão cansada, mas decidida. Na verdade, disse ela, com a voz firme, mas gentil, deveríamos estar todos na cama. Um apartamento isolado e sofisticado na Europa. O quarto está mal iluminado, banhado por uma luz fria e acinzentada enquanto o sol se põe atrás da cidade. Stratosfera está descansando em um sofá moderno e confortável, com algumas garrafas vazias espalhadas ao redor. O ar está pesado com resquícios de drogas e álcool, e a aparência desgrenhada do quarto reflete seu estado de espírito. Com as costas curvadas, encara a tela do celular enquanto cheira um fio de pó da mesa. Seus dedos enluvados tremem levemente enquanto a euforia começa a fazer efeito. Seus olhos estão desfocados enquanto ele se inclina para trás, tentando perseguir a euforia, mas há uma corrente perturbadora em sua energia. Ele está tenso, esperando que algo, qualquer coisa, aconteça. O telefone dele vibra de repente. O homem pisca, sai do transe e pega o aparelho. O nome Mirage pisca na tela. Sua expressão endurece enquanto ele atende, cheirando o último vestígio de pó da mesa antes de se endireitar. Sim? Estratosfera. Espero que você esteja melhor do que da última vez. Você tem um novo emprego. Os olhos de Stratosfera se estreitam enquanto ele se levanta lentamente, ajeitando o casaco. Ele se dirige à janela de vidro, com as luzes da cidade piscando abaixo dele. Mirage, que tipo de trabalho? O último foi tão chato. A voz de Mirage é cortante, quase sem emoção enquanto eles continuam. Esta não é apenas mais uma morte. Esta é diferente. Você precisa prestar bastante atenção. Uma nova ameaça em potencial. O chefe quer que você o pressione um pouco. Por mim tudo bem. Detalhes chegando. Alguns dias se passaram e já era fim de tarde quando o barulho familiar da entrada da garagem da família Parra ecoou pelo bairro tranquilo.
Naruto estava ajoelhado ao lado da velha perua de Ellen, com o capô levantado enquanto ele ajustava o motor com a precisão de alguém que já havia feito isso 1000 vezes. Suas mãos estavam manchadas de graxa, bem longe da imagem limpa e nítida que ele normalmente transmitia. Ele estivera mexendo na máquina durante a última hora, verificando a fiação, consertando alguns pontos de ferrugem, qualquer coisa para manter sua mente ocupada. O som de uma porta de carro batendo interrompeu sua concentração, seguido pelo som de cascalho sendo triturado sob seus pés. Naruto se levantou, limpando as mãos em um pano enquanto olhava para o veículo que se aproximava. O carro de Bob parou, com os pneus cantando levemente ao parar na entrada da garagem. Não havia como confundir a energia ao redor dele, mesmo à distância. Bob estava visivelmente desgrenhado. Sua camisa estava normalmente amassada, sua gravata meio desfeita e sua expressão era de raiva controlada e latente. Naruto se endireitou, cruzando os braços sobre o peito, um pouco preocupado, mas tentando não demonstrar. Quando Bob saiu do veículo, o homem mais velho nem sequer notou a presença de Naruto. Ele se movia com determinação, os ombros tensos como se carregasse o peso de uma dúzia de fardos invisíveis. Dia difícil. Naruto arriscou, tentando entendê-lo. Bob não respondeu imediatamente. Ficou parado por um momento, olhando para a porta da frente da casa como se fosse sua inimiga, e então murmurou: "Pode-se dizer que sim." Naruto deu um passo à frente, observando o homem atentamente. "Eu estava pensando, Bob", começou ele, ajustando a postura enquanto se aproximava. "Você poderia me ensinar a dirigir?" "Quer dizer, eu já sei desmontar o motor." Ele parou de falar, um pouco hesitante. O olhar de Bob se voltou para ele, distraído. Ele deu um meio sorriso, mas o sorriso não alcançou os olhos. Claro", disse Bob, um pouco rápido demais. "Eu consigo fazer isso." Mas Naruto, afiado como sempre, percebeu. A resposta não combinava com o tom casual de sempre. O jeito como Boba disse, havia algo forçado, quase robótico. Ele já ouvira o mesmo tom do pai uma ou duas vezes, quando tentava disfarçar o próprio descontentamento ou usar uma fachada. Algo na voz de Bob não lhe caía bem, mas Naruto não insistiu. Ainda não. Em vez disso, ele assentiu lentamente. Tanto faz, Naruto se virou novamente para o carro. Quando Bob entrou na casa, Naruto o observou ir direto para o escritório sem dizer uma palavra a ninguém, fechando a porta silenciosamente. Naruto soltou um suspiro lento, olhando para a locomotiva à sua frente. Não conseguia se livrar da sensação de desconforto que o dominava. Algo estava claramente errado, mas ele precisava dar espaço a Bob. Ainda assim, não conseguia deixar de se perguntar se seu pai teria agido da mesma forma, se seu pai tivesse estado lá. Com um último olhar para a casa, Naruto se virou novamente para o carro, tentando se perder no zumbido do motor, mas o peso do silêncio de dentro da casa pairava no ar como uma tempestade esperando para explodir. O sol da hora dourada se transformava em um laranja suave, projetando longas sombras na entrada da garagem dos Parra. De dentro da casa, uma voz cortava o burburinho silencioso da vizinhança. "Naruto." "Jantar." Violet gritou, sua voz ligeiramente abafada pela porta dos fundos. Como não houve resposta imediata, ela suspirou e saiu para o ar quente da noite. Encontrou, como esperado, na garagem aberta. Ele estava deitado em uma trepadeira, deslizando até a metade sob a perua de Ellen, com o tilintar rítmico de uma chave inglesa no metal ecoando suavemente. "Ei! Terra para Naruto. Mamãe disse que é noite de bolo de carne, o que significa que você tem aproximadamente 3 minutos antes que Dasha aspire tudo." O tilintar parou. "Bolo de carne. Diga a ele que troco a minha parte pelas tarefas de fim de semana." A voz de Naruto ecoou debaixo do carro. Violet revirou os olhos, com um sorrisinho nos lábios. Tipo assim, uau! Com um grunhido, Naruto saiu de debaixo do carro no creeper. Sentou-se, virando-se para encará-la, e o cérebro de Violet entrou em curto-circuito. Seu paletó laranja-choque de sempre estava jogado sobre uma bancada. Ele usava uma camisa preta simples, desabotoada, sobre uma camiseta branca, mas a camisa estava completamente aberta.
A camiseta branca por baixo era velha e fina, com uma leve camada de suor do trabalho. E estava cheia de pequenos buracos manchados de graxa. Mas não foi isso que fez as palavras de Violet morrerem em sua garganta. Era a pele exposta entre as aberturas do tecido e onde a camisa se abria. Abdômen definido e rijo, firme com o movimento de sentar. O rastro de suor cortando uma linha nítida através de uma leve mancha de gordura na barriga. Ele era magro, mas forte, com cada músculo esculpido por anos de qualquer que fosse o treinamento insano que fizesse. O rosto de Violet passou de 0 a nuclear em meio segundo. O rubor brilhante e catastrófico explodiu em suas bochechas e chegou até a ponta das orelhas. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Seu cérebro ofereceu uma pergunta útil. Você poderia ralar queijo dele? Naruto piscou, completamente alheio ao colapso interno que acabara de causar. Ele seguiu o olhar arregalado e congelado dela até seu próprio torso. Essa coisa velha, disse ele, puxando a ponta desfiada de um dos buracos da camiseta. E a mangueira do líquido de arrefecimento cedeu. Não é nada bonito. O cheiro é pior do que a aparência. Ele limpou as mãos casualmente em um pano, flexionando os músculos do antebraço, o que não ajudou em nada a situação de Violet. Ele se levantou, pegou uma toalha relativamente limpa de um gancho e jogou-a por cima do ombro, felizmente bloqueando a visão direta. Bolo de carne parece ótimo. Estou morrendo de fome. Deixa eu só lavar essa gordura. Ele passou por ela e entrou em casa, deixando Violet parada na garagem, com o coração martelando contra as costelas como um pássaro encurralado. Ela respirou fundo, estremecendo, tentando afastar a imagem da cabeça. Se recomponha, pare. É só anatomia. Uma anatomia muito bem definida e brilhante. Ela estava prestes a segui-lo quando um cheiro forte atingiu seu nariz. Fumaça? Do corredor que levava ao lavabo, uma fina névoa cinza começou a se formar no ar. Um momento depois, um grito de pânico de Naruto ecoou pelo corredor. Droga! A toalha. Ouviu-se um som desajeitado, um forte clangor metálico e, em seguida, o inconfundível chiado do alarme de incêndio. Uma fração de segundo de silêncio foi seguida pelo estrondo estrondoso do sistema de sprinklers da casa sendo acionado. A água gelada caía dos bicos do teto, encharcando tudo à vista. Violet gritou, jogando os braços sobre a cabeça ao ficar instantaneamente encharcada. Da sala de jantar, Dash gritou, o bolo de carne. Não. Seguido pelo som do suspiro exasperado de Ellen e da risadinha de alegria de Zezé. A porta do banheiro se abriu de repente, e Naruto emergiu, parecendo um rato afogado. Ele estava encharcado até os ossos, com o cabelo loiro grudado na cabeça e a água escorrendo pelo rosto. A fina camiseta branca agora estava completamente transparente, grudada em cada saliência e plano de seu torso como uma segunda pele. Não fui eu, dessa vez. Naruto levantou as mãos. Desculpe. Foi mal. Gritou Bob do corredor. Ellen se virou para a porta. Bob, você estava fumando charutos de novo. Violet, que tinha acabado de entrar no quarto, com água acumulando-se a seus pés, deu uma olhada em Naruto parado ali, com a camisa transparente, o abdômen em plena exibição gloriosa e uma toalha agora pendurada desajeitadamente em sua mão. Seus olhos reviraram. Seus joelhos cederam. E com um suspiro suave e completamente dominado, Violet parra, deslizando desajeitadamente em um desmaio mortal no tapete encharcado da sala de jantar. Bob encontrou Naruto na garagem. Assim que o caos se instalou e a casa estava quase seca, passando por partículas de poeira enquanto o garoto terminava de ajustar a perua. Naruto limpou a gordura dos dedos, sem olhar para cima enquanto Bob pigarreava. E aí, campeão, começou Bob, com a voz carregada daquele calor estranho que os pais reservam para as grandes conversas. Tem um minuto? Sim. Naruto enfiou o pano no bolso de trás e se apoiou no paralama, olhando para cima, com os olhos claros e curiosos. Por um momento, Bob ficou parado, em silêncio, com as mãos na cintura, procurando o lugar certo para começar. Finalmente, sentou-se no degrau, exalando suavemente. Sabe, eu estava pensando, eu nunca cheguei a te agradecer de verdade.
O olhar de Bob se suavizou, distante, mas carinhoso. Todos aqueles anos atrás, quando tudo estava mudando e nós estávamos uma bagunça, você entrou correndo em nossas vidas. E é sério, Naruto. Sua voz ficou firme, honesta. Temos mais sorte do que jamais dissemos. Naruto abaixou a cabeça, aquele sorriso torto brilhando por um instante. Acho que você me conquistou. Bob riu baixinho. É mais como se você nunca tivesse nos dado escolha. Mas família é assim. Família é por aquilo que você luta, às vezes, é aquilo em que você tropeça. Houve uma pausa, confortável e real. Mas, o tom de Bob mudou, ficando mais sério. Você está ficando mais velho agora, Naruto. Eu vejo isso todos os dias, o jeito como as crianças te admiram, o jeito como você lida com as coisas. Isso vem com mais responsabilidade. Você dita o ritmo por aqui. Quando você é firme, eles são firmes. Quando você fica selvagem, bem, ele lançou um olhar para Naruto, meio repreendedor, meio orgulhoso. Eles não estão muito atrás. Naruto engoliu em seco. É ponto. Entendi. Não se trata mais só de mim. Boba sentiu. Exatamente. Você os mantém seguros quando eu estiver fora. Você ajuda Ellen. Você lidera, quer perceba ou não. Naruto franziu a testa. O que você quer dizer consumir? Flashes horríveis de sua mãe morrendo, ou pior, de Jack indo embora, vieram à tona em sua mente. Bob hesitou, depois respirou fundo. Ah, tenho novidades. Sua boca se contorceu no sorriso. Parece que consegui uma promoção. Horário melhor, salário melhor, significa menos preocupação com contas. Mas, por um tempo, vou ficar mais tempo fora de casa. Conferências. Viagens. Todas essas coisas emocionantes de adulto. Ele olhou Naruto diretamente nos olhos. Enquanto eu estiver fora, não é só babá. Você é da família. Confio em você para ajudar a manter esta casa de pé. Por um instante, não houve nada além do barulho das cigarras. Isso significa que não haverá mais essa bobagem de clube da luta. Foi o que Ellen lhe contou. Bem, sim, mas você acha que eu não veria aquele pote de poupança enchendo? Bob suspirou. Olha, se essa promoção der certo, eu vou ganhar mais do que o suficiente, e mais um pouco. Então Naruto deu um pequeno sorriso agradecido, com os olhos um pouco mais brilhantes. Pode contar comigo, velho. Não vou te decepcionar, e vou largar o porrete. Bob sorriu e bateu com força no ombro de Naruto. Eu sei que você vai, e você não vai me decepcionar. Ser um herói está no seu sangue, garoto, e acredite ou não, você é um herói para essas crianças, o inferno para Ellen e eu, e quando eu voltar da minha primeira viagem, vamos dar uma volta no quarteirão de carro. Os olhos de Naruto se arregalaram, uma expressão genuína e desprevenida de excitação rompendo sua postura fria habitual. A promessa estava na ponta da língua de Bob, pronta para ser selada. Mas antes que ele pudesse responder, uma nova voz, calorosa e cheia de diversão, cortou o silêncio noturno da garagem. Então é aqui que meus meninos estão se escondendo. A dupla ergueu os olhos e viu Ellen encostada no batente da porta, de braços cruzados e um sorriso suave e cúmplice no rosto. A luz dourada da cozinha iluminava sua silhueta. Ela claramente estivera ali por um momento, ouvindo. Bob se endireitou, com uma pontada de culpa atravessando seu rosto, só para constar. Ah, oi, querida. Eu estava subindo. O sorriso de Ellen não vacilou. Ah, eu sei. Zezé, no entanto, parece acreditar que sua fralda possui propriedades antigravidade e não troca sozinho. Seu olhar então se voltou para Naruto, com os olhos brilhando. E você? Não pense que está livre. Ei, garoto, quer outra responsabilidade? O balde de esfregão na sala de jantar está chamando você. É um trabalho de 2 superpoderes. Naruto, já sentindo uma fuga daquele momento emocionalmente carregado, já havia virado as costas para eles. Ele fez um gesto de quem pegou uma chave inglesa e se escondeu sob o capô da perua, resmungando alto o suficiente para que todos ouvissem. A mangueira do líquido de arrefecimento também não vai se consertar sozinha.
Alguns de nós temos trabalho de verdade para fazer. Bob deu uma risada, o restante da tensão do dia de trabalho finalmente se dissipando. Pirralho atrevido, disse ele, com a afeição transbordando na voz. Ele se levantou com um grunhido. Ele atravessou a curta distância até Ellen, curvando-se para lhe dar um beijo firme e carinhoso na bochecha. Venha você também, disse ele, apontando com a cabeça em direção à casa. Mas, o protesto de Naruto foi sem entusiasmo, sua voz abafada pelo compartimento do motor. Sem mas, interrompeu Ellen, sem deixar espaço para discussão, embora ainda fosse gentil. Você tem aula amanhã. E eu adoraria poder andar pelo refeitório sem precisar de boia. Um suspiro longo e dramático emanou de debaixo do carro. Ouviu-se o barulho de uma ferramenta sendo jogada em uma bandeja de metal. Tudo bem, tudo bem. Só me dê 10 minutos para consertar seu carro, pelo menos. Não posso deixá-la em pedaços. Bob parou na porta, com o braço em volta de Ellen. Ele trocou um olhar com a esposa, um olhar de exaustão compartilhada, humor compartilhado e amor compartilhado pelo garoto difícil da garagem. 10 minutos, concordou Bob, bancando o patriarca severo. Nem mais um segundo. E aí você vai ter que ficar de plantão. A única resposta foi o som de uma chave de soquete se encaixando. Bob balançou a cabeça, sorrindo, e levou a esposa para dentro, deixando Naruto com seus 10 minutos de tempo emprestado. Era o fim de semana em que Bob havia partido para sua primeira conferência internacional. O sol da tarde projetava longas sombras enquanto a família Parr terminava de colocar as malas no carro. O aroma de produtos frescos pairava no ar enquanto eles encerravam sua rápida ida ao mercado. Tudo bem, todos dentro, disse Ellen, com a voz afetuosa, mas cansada. As crianças entraram apressadas no carro, com Zezé tagarelando alegremente em seu assento, animado por estar em movimento novamente. Naruto estava prestes a subir no banco do passageiro quando algo chamou sua atenção. Seu olhar se voltou para cima e seu corpo ficou tenso. Um murmúrio suave percorreu a multidão. As pessoas apontavam, ofegantes. O estômago de Naruto se contraiu enquanto ele seguia o olhar delas. Uma sombra se moveu contra o céu claro, uma figura de capa, pairando muito acima deles. Antes que alguém pudesse reagir, a figura disparou para cima como um foguete, um violento estrondo sônico cortando o ar, e o vidro se estilhaçou ao redor deles. A multidão gritou enquanto se abaixava e se protegia dos destroços. Tem alguma coisa aqui, Naruto murmurou, estreitando os olhos. Ellen prendeu a respiração. Ela reconheceu a figura imediatamente. Estratosfera. O que ele está fazendo aqui? Quem? O ar pareceu crepitar de tensão enquanto a figura subia mais alto, deixando um rastro cintilante no céu. Então, como se respondesse a um sinal invisível, múltiplos estrondos sônicos rasgaram o ar. Ellen estendeu a mão para agarrar o braço de Naruto. Precisamos levá-los para um lugar seguro. Sem tempo a perder, Naruto e Ellen correram para empurrar Flecha, Violeta e Zezé para dentro do carro, batendo as portas. As crianças ficaram confusas, mas assustadas, sabendo que algo estava errado. Fiquem abaixados, fiquem quietos. Ellen gritou, sua voz cheia de urgência. À medida que o rugido do caos aumentava, a figura de Stratosfera despencou de volta para a terra. A onda de choque de sua queda atingiu todos de uma vez. Um estrondo ensurdecedor sacudiu o chão, e os olhos de Naruto se arregalaram de horror quando a força o lançou contra um pilar próximo. O pilar desmoronou sob seu corpo, e ele desabou sob os escombros. A estratosfera atingiu o solo com outra onda de choque cataclísmica, enviando detritos em todas as direções. A segunda onda de choque fez Ellen cair no ar como uma boneca de pano, e ela caiu com um baque pesado, batendo no capô de um carro próximo. Mãe! Naruto! Violet gritou, com a voz embargada. Os olhos de Dash se voltaram para a mãe inconsciente e para o caos ao redor. Ele cerrou os punhos, o corpo inteiro tremendo de frustração. Mãe! A voz de Violet falhou, o pânico invadindo seu peito enquanto ela corria em direção ao para-brisa quebrado do carro. Zezé chorava no banco, alheio ao perigo.
Stratosfera pairava sobre eles, com os olhos frios fixos na figura inconsciente de Ellen no capô do carro. Ele sorriu, os lábios se curvando em um sorriso malicioso enquanto flutuava em sua direção, o chão abaixo dele coberto de cacos de vidro e detritos. Antes que alguém pudesse reagir, Dash saiu do carro em um borrão de velocidade. Não! Naruto gritou, tentando se levantar dos escombros, mas era tarde demais. Dash já estava avançando em direção à estratosfera, seu pequeno corpo um borrão de movimento. Dash, não! A voz fraca de Ellen gritou enquanto sua cabeça pendia para um lado. No instante, Dash colidiu com Stratosfera, com os punhos mirando o torso do vilão. Mas Stratosfera estava pronto. Com um único movimento rápido, ele golpeou Dash com as costas da mão e força brutal. O velocista foi lançado para trás, colidindo com outro carro e se chocando contra a lateral com um baque doloroso e nauseante. Dash! Violet gritou com os olhos arregalados de terror. Stratosfera estava sobre o corpo inerte de Ellen, sorrindo enquanto se abaixava para pegá-la no colo. Ora, quanto tempo sem ver a Ellen, ronronou ele, com a voz carregada de malícia. Não pensei que receberia um bônus tão bom hoje. Além de terminar meu trabalho, terei você só para mim. Ele ergueu o corpo inconsciente de Ellen sobre o ombro com um sorriso lascivo, o corpo inerte dela caído sobre ele como um troféu. O choque do que estava acontecendo deixou Naruto agitado. Seu corpo, ainda dolorido pelo impacto, explodiu em fúria. Ele saiu dos escombros, seus olhos verdes brilhantes queimando intensamente. Tire as mãos dela. Stratosfera se virou para ele, com um sorriso ainda maior. Você ainda está vivo? Que surpresa! Me pegue se puder, garoto. Antes que Naruto pudesse se mover, Stratosfera disparou no ar, levando Ellen consigo. O vento os açoitou enquanto ele disparava para cima, deixando Naruto parado nos escombros abaixo, fervendo de raiva. Os punhos de Naruto se cerraram enquanto observava o vilão ascender. Vocês não vão longe. Ele olhou para Dash e Violet. Voltem para casa. E o carro, e a mamãe? Gritou Violet. Foda-se o carro. Ligue para o tio Lu, e eu a trarei de volta. Naruto, espere, era tarde demais quando uma explosão de raios gama flamejantes o atingiu. O horizonte de Metroville encolheu rapidamente atrás deles enquanto a estratosfera disparava pelo céu. Atrás deles, as ruas de Metroville estavam se esvaziando, os sons de alarmes de carros e gritos distantes mal chegavam aos seus ouvidos enquanto os dois supercarros avançavam pela cidade. Sua capa tremulava atrás dele como uma bandeira negra, cortando o ar a uma velocidade vertiginosa. O rastro de ar comprimido seguia, deixando uma leve ondulação na atmosfera. O mais tênue sinal de um estrondo sônico pairava em seu caminho enquanto ele atravessava a cidade, cada quilômetro percorrido em segundos. A mente de Naruto estava focada, cortando o pânico da perseguição como uma lâmina. Seu objetivo era claro: resgatar Ellen, custasse o que custasse. Naruto, com seus olhos verdes ardendo de determinação, disparou atrás dele, igualando-se à velocidade do vilão. Ele irradiava energia gama enquanto seu corpo avançava, atingindo o ar como um foguete ao romper a barreira do som. Seu coração batia forte, mas a pulsação de energia que fluía em suas veias lhe dava um propósito. Seu corpo vibrava com a intensidade da perseguição. Os dois cruzaram o país voando, passando por cima das nuvens e serpenteando entre os bandos de pássaros. O corpo de Naruto brilhava com uma luz esmeralda enquanto ele se movia em perfeita sincronia com o ar, sua velocidade acompanhando cada curva e giro do Stratosfera. Stratosfera olhou por cima do ombro, estreitando os olhos diante da perseguição implacável de Naruto. Então, você consegue acompanhar, hein? Vamos ver quanto tempo isso dura. Ele acelerou, cortando o ar com uma série de estrondos agudos. Ele zigue-zagueou entre os prédios, ultrapassando o Mach 1 e alcançando o Mach 2 num piscar de olhos. Assim que Stratosfera deixou a paisagem urbana, seu corpo tremeu devido ao esforço, mas a onda de velocidade e a liberdade selvagem, tudo temperado com um pensamento.
Naruto, sem perder o ritmo, avançou pelo ar atrás dele, seu corpo se incendiando em chamas verdes enquanto ele o alcançava, igualando a velocidade de estratosfera curva a curva. O mundo ao redor dele se tornou um borrão, a paisagem se distorcendo com a velocidade insana com que eles se moviam. A perseguição continuou pelo céu noturno. Prédios e postes de luz se transformaram em árvores e florestas antes de desaparecerem na escuridão, mas a estratosfera não estava diminuindo o ritmo. A extensão fria e infinita do Canadá surgia à frente, uma vasta região selvagem de florestas cobertas de neve e montanhas geladas. Mas a NSA já estava rastreando os dois aviadores. Em um bunker subterrâneo em algum lugar nas profundezas do complexo do governo, analistas se apressavam em suas telas. Monitores piscavam enquanto programas de rastreamento de alta velocidade se concentravam nas duas figuras no céu. O alvo 1 ainda está em Mach 2, relatou um técnico, com a voz tensa. A estratosfera está acelerando ainda mais, está se aproximando de Mach 2,2. A assinatura Gama está se mantendo estável, logo atrás dele. Ele digitou freneticamente no teclado, com os olhos arregalados. Eles estão indo em direção ao Canadá. Vamos despistá-los em breve, a menos que consigamos interceptá-los. Senhor, há relatos de apagões em Metroville. Ative a rede de satélites e monitore a perseguição. Precisamos de vigilância o tempo todo. Entre em contato com nosso contato no NORAD, rosnou o supervisor. A tela à sua frente ganhou vida com dados. Um mapa do país e áreas vizinhas foi sobreposto à tela, com pontos vermelhos piscando marcando as posições da estratosfera e de Naruto. Suas velocidades foram calculadas em tempo real, mostrando Naruto diminuindo a distância. Enquanto os dois sobrevoavam a região selvagem e gelada do Canadá, montanhas cobertas de neve se estendiam abaixo deles, distantes da civilização. As árvores pareciam pequenos pontos verdes vistas de cima. A voz de estratosfera ecoou pelo ar, baixa e irônica. Chegando tão cedo, garoto. Você nunca será rápido o suficiente. Os lábios de Naruto se curvaram em um sorriso. Observe-me. Com uma explosão de energia, Naruto avançou, seu corpo crepitando com fogo verde enquanto sua velocidade ultrapassava Mach 2. O mundo ao seu redor se tornou um borrão branco quando ele atingiu o limiar de seu poder. O vento uivava em seus ouvidos, seu foco era extremamente afiado. Estratosfera olhou para trás uma última vez, surpreso ao ver o velocista loiro se aproximando. Ele cerrou os dentes e mergulhou, girando e se virando em uma tentativa frenética de se livrar do jovem herói. Naruto seguiu sem hesitar, cada movimento calculado. Ele empurrou com mais força, o corpo tenso, mas alimentado pela raiva interior. Estava quase lá, podia sentir. A distância entre eles estava diminuindo, a distância diminuindo para meros metros. Nesse momento, estratosfera fez seu movimento. Ele disparou para cima, subindo mais alto no céu como uma curva em alta velocidade que enviou um estrondo sônico ecoando em seu rastro. Naruto foi pego de surpresa pelo movimento repentino, mas apenas por um segundo. Ele ajustou sua trajetória, ajustando seu ângulo conforme acompanhava a subida vertical da estratosfera. Eles se dirigiam a um penhasco enorme na borda de uma cadeia de montanhas. Abaixo deles, as rochas irregulares da paisagem escarpada os convidavam. Mas nenhum dos dois estava preocupado com nada além da perseguição. Você vai ter que fazer melhor do que isso. A voz de estratosfera soou, cheia de frustração, enquanto ele jogava o corpo inerte de Ellen no ar como se fosse uma boneca de pano. O coração de Naruto disparou ao ver o corpo dela cair em direção ao chão congelado. Merda, pensou ele, arregalando os olhos enquanto seu pulso acelerava. Sem perder um segundo, ele alterou bruscamente sua trajetória, o raio verde contra o céu escuro, impulsionando-se em direção a ela com um desespero determinado. Seu corpo era um borrão enquanto ele avançava pelo ar frio, mais rápido do que nunca. Cada músculo gritava de esforço enquanto ele se esforçava além dos seus limites, lutando contra o peso da exaustão e do medo.
Antes que ele pudesse alcançá-la, o silêncio foi quebrado por um estalo agudo e nauseante. Uma bota marrom atingiu a parte de trás do crânio de Naruto com força implacável. O impacto explodiu atrás de seus olhos, um lampejo de dor iluminando a escuridão. O corpo de Naruto foi lançado para frente, o impulso perdido. O golpe acertou com precisão brutal e o mundo girou em seu eixo enquanto sua visão embaçava, estrelas explodindo em sua visão. A gravidade o puxou para baixo, mas antes que ele pudesse cair, o ar foi rasgado por 3 estrondos sônicos. Cada um deles carregava outro golpe violento, punho, joelho, bota, martelando Naruto profundamente com uma finalidade de fazer tremer os ossos. Cada golpe ecoava em seus ossos, causando agonia nos músculos e na carne. Sangue jorrou de seu lábio cortado, quente e salgado contra o ar congelante, momentos antes de seu corpo se chocar contra o gelo com uma força catastrófica. A superfície do lago explodiu em cacos, o gelo se partindo enquanto ele caía, submergindo em água negra e gelada. Ondas de choque do abraço congelado do lago percorreram seu corpo, uma onda de dor que subiu por sua espinha incendiou todos os seus nervos. Por um instante, o mundo congelou. Naruto se debateu, frio e aleijado, com a dor cegando seus sentidos. O frio queimava seu corpo, o choque reverberava por seu organismo. A água gelada espirrou ao redor dele, e seu corpo afundou profundamente no lago. A risada de Stratosfera ecoou ao longe, um som nauseante que reverberou pelo ar. Você é muito lento, garoto. Naruto cerrou os dentes, lutando para se recompor. Seu peito queimava de frio, seus pulmões gritavam por ar enquanto a água gelada o arranhava. O gelo ao redor dele parecia estar se fechando, sufocando-o com seu aperto implacável. Ele lutou contra isso, superando a dor e o peso esmagador da exaustão, mas o frio foi um choque para seu sistema, uma força ofuscante que entorpeceu seus sentidos. Seu corpo estremeceu quando a correnteza o puxou para mais fundo, os tentáculos gelados se enrolaram em seus membros, arrastando-o ainda mais para o abismo. Com a visão turva, a última coisa que ele viu antes de ser consumido pela escuridão foi Ellen, com o corpo flácido, erguido pelo vilão. Seu rosto estava pálido, sua respiração ofegante, enquanto Stratosfera sorria, elevando-a cada vez mais alto. Sua vulnerabilidade, sua vida em jogo, o dilacerava como uma ferida aberta. Ele tentou se mexer, mas seus músculos se recusaram a cooperar, como se o próprio frio o tivesse congelado. Seus batimentos cardíacos desaceleraram, sua cabeça ficou mais pesada à medida que a água congelante se aproximava. Desista. A voz estava lá novamente. Baixa, zombeteira. Gama Jack. As palavras ecoavam em sua mente como uma maldição, afundando-se nele a cada suspiro desesperado por ar. Você é fraco, não se parece em nada comigo, eu teria acabado com esse idiota com um só golpe. Assim como sua mãe, tudo que vejo é fraqueza. Você não pode salvá-la. Fuja e deixe-a morrer. As lembranças do pai lhe passaram pela mente, duras e implacáveis. A raiva, a violência, as cicatrizes deixadas por um homem que nunca ficou. Ele nunca fora bom o suficiente, nunca fora forte o suficiente. Você é superior a todos. Por que se colocar em perigo por causa de uma dona de casa sobrecarregada, que não consegue nem se salvar? Cale-se. O frio penetrou em seus ossos enquanto seu peito se apertava. A água encheu seus pulmões, sufocando-o enquanto o mundo escurecia. Ah, você ainda tem coragem de lutar, e justamente pela mulher elástica. A voz de Gama Jack ecoou mais alto agora, abafando todo o resto. Onde estava essa luta pela sua própria mãe? Eu tinha 9 anos. Desculpas, desculpas. A voz de Jack cantava, nada além de decepção. Uma dor aguda e lancinante o percorreu enquanto sua visão se turvava, os rostos daqueles com quem ele se importava desaparecendo. Ele sentiu o peso do mundo pressionando-o. Por uma fração de segundo, sentiu que a rendição poderia ser a única saída. Você não pode protegê-la. Você não é forte o suficiente, mas então, o raio de luz irrompeu na escuridão. As palavras de sua mãe, a promessa que ela lhe fizera, a promessa de que eles não cairiam como os outros, cintilaram em sua mente como uma estrela moribunda que se recusa a se apagar.
Ele não podia desistir. Não desta vez. O eco da voz dela seguiu a do filho. Nós, os Uzumaki, somos a exceção. Em Jackson Ball foi o suficiente. Groar. Com um rugido de desafio, Naruto forçou seu corpo a se mover, sua mente sacudindo a névoa de medo. O fantasma de Jack queimava na luz. Ele avançou pela escuridão, cada grama de raiva e força disparando através dele como um farol. O gelo não conseguiu segurá-lo. Naruto alcançou o fundo de si invocando sua maldição. O poder respondeu. O fim. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.